começar então agora a parte da estrutura e duplicação de ácidos nucleicos. Bem, então, os ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA, eles são polímeros, ou seja, são substâncias compostas de uma mesma unidade. Essa unidade se chama nucleosídeo. Ela é composta de um açúcar, de um grupo fosfato e das bases nitrogenadas. Esse açúcar, a diferença dele é o carbono 2'. Então, no carbono 2', carbono 2 deste nucleotídeo, se eu tiver um H apenas, eu tenho uma desoxirribose, ou seja, o DNA, no seu carbono 2, ele possui um H. E se eu tiver um OH, eu tenho uma ribose, ou seja, a desoxirribose significa que a ribose perdeu um oxigênio. E daí? Qual a grande importância? Isso tem alguma importância? Qual o problema? Bem, então a grande importância deste detalhe, dessas diferenças, significa que se vocês lembrarem da química lá do colégio, esse OH é um grupo altamente reativo e instável. Então, essa característica de instabilidade do RNA em relação ao DNA é muito relacionada a esse grupo OH no carbono 2'. Então, por isso, provavelmente, é uma das coisas que o DNA carrega a informação genética. Este OH também é muito importante no processo de splicing, que lá na frente a gente vai ver que é retirada dos introns. A gente vai explicar o que é um intron, um exon depois para as pessoas que não tiverem muita base, mas já para adiantar, então, no processamento do RNA, esse OH também é muito importante, né? Bem, a gente falou dos açúcares, vamos para a base. A base, a gente tem as púricas, que são 2 anéis, e as pirimídicas. Então, as púricas são adenina e guanina, e as pirimídicas, timina, citosina e uracil. Bem, se for lembrar lá do cursinho para fazer prova de vestibular, né? Água pura. Então, para não esquecer, as púricas são adenina e guanina, e o resto são as pirimídicas. Bem, nós já explicamos como que é uma unidade, quais são os grupos dessa unidade. Então, como se faz a ligação a ligação que cria o polímero, né, entre os monômeros desse polímero? É uma ligação que a gente chama de fosfodiéster, entre o carbono 3' e o 5'. Né? Então, isso é muito importante, mais para frente a gente vai ver, é preciso a gente saber a orientação de 3' para 5', porque isso aqui é o que vai dar para a gente a sequência de nucleotídeos, ela se baseia nessa ligação 3' e 5'. Então, essa ligação é feita do carbono 3 com o carbono 5. Então, quando a gente vai ver a estrutura, aqui no caso do DNA que a gente está mostrando, né? Então a gente tem 5', 3', 5', 3', 5', 3'. E essas bases, né, elas ficam nessa posição. Bom, mas da onde saiu isso? Né? Como que se organiza o DNA? Nós vamos primeiro falar do DNA, para depois falar da estrutura do RNA. Nós vamos comentar alguns pontos que são comuns e depois a gente vai invertendo. Bem, então nos experimentos do Watson e Crick, né, eles puderam observar que essas cadeias ela tinham uma distância de 3,4 Armstrong pela difração do raio-x. Bem, então o único modelo possível para dar essa conformação seria os fosfatos para o lado de fora e as bases para o lado de dentro da molécula. Então aqui seria um corte transversal da molécula DNA. Outra coisa que explicou a reação de Chargaff seria aquela distância de 3,4. Então, para que o tamanho daquela distância seja 3,4, uma citosina sempre vai parear com a guanina e uma adenina sempre vai parear com uma timina. Sempre se pareia
uma púrica com uma pirimídica. Além disso, a ligação é específica de C e G e A e T. É importante a gente prestar atenção que entre guanina e citosina a gente tem 3 pontos de hidrogênio, que são as reações que mantêm, são as interações, são as forças que mantêm essas moléculas ligadas. Então, por exemplo, quando a gente for estudar mais na frente, a gente vai ver que para separar a fita, quando a ação da fita, ou pode fazer uma ligação inespecífica em determinadas técnicas, como por exemplo o PCR. A gente vai conversar um pouco mais para frente, mas já para mostrar a importância, né, para tentar entender a diferença da ligação de C e G com A e T. Bem, então quando a gente vai ver isso aqui, como que fica então? Você tem as bases internas, né, as pentoses, e por fora as ligações fosfodiesterase. Bem, quando a gente vai perceber a estrutura do DNA, a gente percebe que tem um sulco, percebe aqui, ó, menor e um sulco maior. Então, quando a gente vem, ó, aqui tem um sulco menor e um sulco maior. Interessante foi que depois dos estudos de Watson, descobriu que aquela estrutura revelada era uma estrutura de DNA chamada tipo B. Quando o DNA é altamente desidratado, ele fica mais condensado, né? A distância é maior, então ele fica mais condensado e a gente chama de forma A. Outra forma é a forma Z, muito comum quando tem mais C e G. Interessante que teve vários estudos, principalmente na década de 90, 80, tentando identificar algumas doenças, algumas alterações com a conformação Z do DNA. Mas ainda não se sabe exatamente qual a função dessa conformação tipo Z. Bem, então, e daí? Né? Então, lembrando lá aquela introdução, os estudos de Wilson e Nietzsche mostraram que o cromossomo era o que levava a informação. Como? Eles pegaram algumas moscas e confirmaram que os cromossomos sexuais definiam o sexo da mosca. Então, o interessante era que, apesar de terem aparecidas evidências que mostravam que a herança seguia alguns padrões de Mendel, alguns experimentos, igual esse aqui que foi realizado em 1909, por exemplo, mostrou que a herança seguia o padrão materno. Então, o que foi feito? Foi usada uma planta chamada planta das 4 horas, ou 4 o'clock plant. Né? Essa planta ela tinha folhas brancas, verdes ou mistas, certo? Então, o que aconteceu? Usaram o pólen, que era o espécime masculino, e a semente, que era do feminino. Ao se cruzar sementes de plantas brancas com qualquer outras, ou verdes, ou brancas, ou mistas, se tinha somente folhas brancas. Ao cruzar verdes, né, sementes verdes, você só tinha folhas verdes. Interessante, quando você cruzava as mistas, você tinha os 3 fenótipos. Isso mostrava o quê? Que neste caso aqui, a herança estava relacionada ao citoplasma, uma vez que sabe-se que o ovo aqui, a semente, né, ela mantém a célula, ao passo que o pólen só carrega a informação genética. Bem, então a organização do DNA se dá em forma de bobina, né? Então a tradução para o inglês às vezes fica em forma de bobina, ou pode ser muito bem percebida nessa corda de telefone aqui, né? Nesse fio de telefone. Então o que acontece? Para a gente carregar informação genética, é simples pensar. Se fosse um livro, por exemplo, qual a forma melhor? Não é dobrar, não é armazenar e depois abrir e ler. Então, o DNA tem esse recurso, né? O DNA, ele se enrola. Mas se enrola como? Ele se enrola em um complexo proteico chamado
nucleossomo. Então, são proteínas chamadas histonas, que aqui a gente tem H2A, B, 3, 4, e aonde está 1? A 1 está aqui, formando o que a gente chama de nucleossomo. E como é que funciona o nucleossomo? Bem, então, esses octômeros vão dando volta no DNA, né? O DNA vai se enrolando nos octômeros de histona e a histona H1 vai acabando de condensar esse DNA. Aqui a gente pode ver uma forma melhor, né? Um corte molecular melhor, mostrando as características químicas desse DNA espiralado em cromossomos. Bom, então nesse próximo slide aqui, a gente observa uma eletromicrografia do DNA, né, mostrando esses nucleossomos. Bem, então o DNA de fita dupla, ele se organiza em volta das histonas 2, 3 e 4 e forma nucleossomos que são espiralados, que vão dar origem aos cromossomos. Uma forma mais interessante de ver isso aí seria através de um vídeo. Esse vídeo é muito interessante, né? Aqui a gente observa a fita de DNA. Esse DNA, então, ele é envolvido no octâmero de histonas, lembrando, é 2, A e B, 3 e 4, né? Então ele dá duas voltas. E depois, com a ligação na histona 1, você tem a formação de um nucleossomo. Interessante que é mais ou menos o tamanho de 10 nanômetros esse nucleossomo. E a formação do cromossomo, essa condensação, se dá dessa seguinte forma, conforme o vídeo vai mostrar. A espiralização do DNA. Vamos dar um zoom aqui para melhorar. Aqui está o DNA. Este DNA é envolvido por histonas. DNA, depois vem H1, né, H2, H3, H4. Você tem outras dobras. O DNA começa a se condensar. E este processo de condensação é muito importante para as fases de mitose e meiose. Então já podemos ver o cromossomo na sua fase final.